Olá, pessoal. Conforme tinha combinado com vocês, vou fazer aqui um bate-papo, né? Não é uma revisão, são apontamentos para nossa avaliação, que será na quarta-feira, ok? Então, eu vou pegar desde lá do início da nossa primeira aula e vou chegar até as ferramentas que foram apresentadas por vocês, tá? O vídeo é pequeno, são apenas apontamentos. O material tá todo postado no Class para vocês estudarem, tá? Bom, nós começamos, né, a introdução nossa de gestão estratégica, ela começou falando de ponto de inflexão, né? O que é esse ponto de inflexão? O ponto de inflexão é quando acontece uma transformação abrupta no ambiente em geral, né? Nós vimos um pouco mais à frente a importância do ambiente externo para as organizações e do ambiente interno também, né? Mas quando acontece um ponto de inflexão, é um acontecimento, uma ação no ambiente externo, né? Que afeta de forma disruptiva até as organizações, certo? Então, é uma transformação abrupta, tá? O que ela acontece depois que acontece depois que acontece? O que acontece, né? Numa transformação dessa, existe uma ruptura, né? Do modelo convencional que já está estabelecido. Então, muitas coisas que já estavam estabelecidas, elas acabam caindo por terra, né? Então, ou seja, as estratégias organizacionais, elas são alteradas, né? Para que a empresa consiga enfrentar aquele momento da melhor maneira possível, ok? Então, um exemplo de um ponto de inflexão que nós estamos vendo hoje é a pandemia, né? Foi um ponto de inflexão quando aconteceu, e vai ser um ponto de inflexão agora também que a gente está retomando, né? Então, são situações que causam impacto em todos, ok? E por que a gente está falando disso? Porque este ponto de inflexão pandemia, ele teve um impacto implacável nas organizações, em todas as organizações, né? Quando a gente fala de ambiente externo, a gente fala de quê? De ameaça e de oportunidade. A pandemia, sim, deu oportunidade para algumas organizações e ameaçou muitas outras, né? Então, este ponto de inflexão, ele vem tocar diretamente em todas as empresas, né? Sem exceção. Não tem nenhuma empresa que não foi afetada pela pandemia. E, obviamente, elas tiveram que criar estratégias para sobreviver àquele momento, né? Tanto estratégias para, no caso das empresas que conseguiram ver a pandemia como oportunidade, então estratégias para conseguir agarrar as oportunidades, como estratégias para tentar minimizar os efeitos da ameaça, tá? Então, esse ponto de inflexão, ele está no ambiente externo, ok? Outra coisa interessante da pandemia que a gente pode falar, que ela veio acelerar alguns processos que já estavam em curso, né? Então, muitas coisas que a gente passou a utilizar no momento pandêmico, realmente eram ferramentas que já existiam e que, num momento ou outro, elas iam acabar entrando mais forte no mercado, né? Por exemplo, o teletrabalho, né? O home office. Hoje a gente percebe que muitos colaboradores de empresas, sim, podem trabalhar em home office, que não traz nenhum tipo de prejuízo para a organização. Até pelo contrário, né? Então, nem tudo que a gente trouxe para esse momento, para esse ponto de inflexão, era novidade. Eram coisas que já haviam possibilidade de acontecer, né? Mas que tiveram um fomento neste momento. A própria, o exemplo e-commerce, né? Nós já tínhamos o e-commerce forte até, né? Mas ele fortaleceu muito mais na pandemia, né? E agora, no pós-pandemia, os consumidores acabaram acostumando, né, a comprar via internet. E muita gente prefere, tá? Outro termo, então o primeiro termo que a gente viu, né, foi o ponto de inflexão. Outro termo que a gente viu lá na introdução foi VUCA, né? Que é um termo de origem do campo militar. A administração gosta, né, de pegar os termos de origem do campo militar. Estratégia também é um campo de origem militar, né? E ele disseminou a partir dos anos de 2010, tanto no mundo organizacional quanto na sociedade em geral. Então, o VUCA, o que ele quer dizer?
volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Ou seja, nós vivemos num mundo VUCA. Um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo e um mundo ambíguo, né? E as empresas precisam se adaptar a essa situação, né? Elas têm que se adaptar a esse mundo VUCA. As empresas que hoje já têm comprovação que mais se adaptaram são as empresas de tecnologia, né? Tanto que a gente sabe que em 2019, né, das 7 maiores empresas do mundo, aliás, 7 das 10 maiores empresas do mundo são empresas de tecnologia, né? Então, essas empresas trouxeram esse pensamento, né, VUCA, né? Elas perceberam a volatilidade das situações, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade e conseguiram trabalhar isso nos seus modelos de negócio, ok? Depois a gente falou desses termos, né? Por que a gente conversou sobre esses termos? Justamente para a gente entender que ambiente externo nós estamos vivendo, né? Porque lá adiante a gente viu o tanto que o ambiente externo afeta aí as organizações, ok? Depois a gente fala do termo estratégia propriamente dito, né? Que é um termo que vem do militar também, né? Sua utilização foi lá no início do século XIX, né? No âmbito militar. E depois, nos meados do século XX, ele entra para o vocabulário empresarial, né? Então, a gente começa a falar em estratégias organizacionais, em estratégias empresariais. Estratégia é ação, né? É uma ação planejada, podemos dizer assim, né? Para quem quer uma definição do que é estratégia. Estratégia é o planejamento de uma ação, né? É o planejamento de uma ação. Então, eu crio uma estratégia. Eu monto um roteiro de quais serão as ações para eu conseguir chegar no meu objetivo, ok? Por que estratégia chega no ambiente empresarial apenas no meados do século XX? Porque foi lá por 1950 e pouco, 55, 60, que a gente começa a ver competição, né? Porque até então, o que as empresas ofereciam, elas tinham a demanda. E não tinha competição, não tinha competitividade na época. Eram poucas as organizações, né? Até a gente viu a história de Ford, eu comentei aqui com vocês, né? Que tinha o carro que era preto, que é um carro. O carro que era mais popular, né, na época, que foi feito em linha de produção, e ele era preto, que é um carro, você pode querer o carro que você quiser, desde que ele seja preto. Então, quer dizer, hoje não existe mais isso, né? Então, a gente começa a ver, abre a concorrência e aí começa a existir competição. E as empresas começam a precisar pensar em estratégia, tá? Depois nós vimos também os 5 P's da estratégia do autor Mitzenberg, certo? Que fala de plano. Então, a estratégia, ela tem que te dar uma direção, né? Um plano para onde ir, né? Então, com esse mundo VUCA, né? A gente não consegue fazer planos a longo prazo, muitas vezes, mas a gente precisa planejar. O plano continua em ação, né? Então, eu preciso de uma direção, um curso, né? Eu preciso saber para onde eu vou. Então, por isso que eu preciso planejar, né? A estratégia fala de padrão, né? No 5 P's da estratégia de Mitzenberg, ele fala de padrão, ou seja, ações que eu já vi que dava certo, eu coloco em ação e repito, coloco em ação repetitivas vezes, porque eu sei que já deram certo, então eu posso padronizar ações, é também uma forma de estratégia, né? Ações que já deram certo. Nos 4 P's do Mitzen, fala de posicionamento, então posicionar a minha empresa, saber a quem eu vou atender, né? Quem é meu público? Como que eu vou posicionar o meu produto ou o meu serviço? Também faz parte aí dos 5 P's do Mitzenberg. Inglês bom, hein? E a estratégia fala de perspectiva, né? Esses 5 P's falam de perspectiva, quer dizer, de visão de negócio. Eu preciso conseguir visualizar lá na frente, né? Então, visão. E não viver ali atrelado só no dia a dia. Eu tenho que ter visão. Eu tenho que acreditar na inovação e eu tenho que assumir alguns riscos, ok? Fala também do PLOI, né, que é a estratagema, que são manobras, estratégias que são utilizadas para se defender ou para enfrentar
o seu adversário, né? O seu concorrente, tá? Então, esses 5 P's, né, do Mitzenberg é planejamento, né, padrão, posição, perspectiva e estratagema, ok? Então, vocês dão uma olhadinha nisso daí que pode cair na prova. Depois eu trouxe 2 conceitos de estratégia, né? Eu escolho o de Porter, é um conceito de 1989, né? Que ele fala que a estratégia são ações ofensivas e defensivas de uma empresa para criar uma posição sustentável. Aí aqui ele fala uma posição sustentável dentro da indústria, mas a gente pode trazer para serviço, para comércio, né? Em geral, para as organizações em geral. Então são ações, ora ofensivas, que eu vou para cima, né? Com o meu produto, e horas defensivas, né? Que talvez eu não precise ir para cima naquele momento, mas eu preciso me manter mais em defesa. Então, tudo isso é estratégia. Então, eu gosto muito dessa definição de Porter, tá? Existe uma outra lá no material também que vocês podem dar uma olhada, ok? Então, essa foi a nossa introdução, né? Nós falamos de estratégia e tentamos trazer o contexto que a gente está vivendo hoje, ok? Depois, nós falamos um pouquinho sobre a evolução, né? Então, a gente já sabe, eu já comentei aqui, que estratégia entrou meados do século XX. Então, vamos pensar, 1950 e poucos ali entra o termo estratégia, né? Aí que os autores começaram a explorar esse tema, justamente porque a gente tem um aumento no nível de competição, né? A gente passa a ter concorrência, ok? Então, até então, existia pouca competitividade e a preocupação central era o processo produtivo, né? Existiam muitos monopólios, então as empresas se preocupavam com o processo produtivo e não em competir, né? Quando se populariza o consumo, aí já é lá mesmo, meados dos anos 60, principalmente aqui no Brasil, né? Então, começa a ter um impulso ao empreendedorismo, um incentivo a isso, as empresas percebem que elas precisam aprender a competir, né? Então, elas precisam de estratégias de competição, tá? Aí a gente fala de Alfred Chandler, né? Ele é de 1962 e ele apresenta um modelo de divisões das organizações em departamentos, né? Departamentos e divisões. É esse modelo que a gente tem hoje, né? Que a gente tem lá departamento de compras, departamento de vendas, departamento de marketing. Então, ele apresenta esse modelo. E ele chama isso de estratégia. Lá naquela época, ele achava que isso era uma forma, né, de trabalhar a estratégia, departamentalizando as organizações, tá? Mas, além disso, ele trouxe também alguns conceitos até então muito revolucionários para aquela época, né? Ele começa a falar de incerteza, né? Ele começa a falar de descontinuidade, certo? Então, ele fala uma coisa muito importante. Para ele, o objetivo da estratégia era associar os recursos da empresa às oportunidades do seu ambiente. Então, ele é o primeiro autor que começa a falar ambiente. E aí, a gente volta no nosso ambiente externo e no ambiente interno, né? Então, a preocupação até aqui era ambiente interno. Era o que acontecia dentro da organização. E Ansoff, ele mostra a importância de se olhar para o ambiente externo, né? Aproveitar as oportunidades do ambiente. Então, não é olhar só para dentro da empresa, olhar em volta também, né? Então,